Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui de Goiânia. Meu nome é Jackson. Nós vamos Vamos conversar um pouco sobre vários assuntos hoje, né? Boa noite. E desculpa o atraso, mas eu já falei que é proposital e é mesmo. Não tô mentindo, não. Eu acho que eu tô deixando pra começar tipo 10 horas. A gente começar 10 horas e tal. Tá tudo bem por aí? Nós já estamos com 5 pessoas. Boa noite. Cadê nossa moderadora? E eu sou de Goiânia. Meu nome é Jackson. Eu sou policial. Sou formado em filosofia e em direito. Trabalhei com filosofia muitos anos aqui em Goiás. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu me formei aos 18 anos, 19 anos. Quando eu me formei em filosofia, eu tinha uma preocupação de que não tinha lugar para dar aula, né? Quase 30 anos atrás. E aí a gente criou uma situação aqui em Goiás que era um comitê pró-filosofia, na época chamava segundo grau. Depois se tornou ensino médio, né? E aí nós criamos um comitê de tal e com o trabalho que a gente realizou, eu era o presidente do comitê, nós colocamos filosofia no ensino médio, quando começou já o ensino médio, acho que em 1999. E eu fui o primeiro professor de filosofia do Liceu de Goiânia, aqui em Goiânia. E aí na época eu tinha 3.000 alunos no liceu, porque a gente começou a fazer uma experiência, né? Foi muito legal, implementando filosofia, né? Após a democratização, né? Foi a primeira experiência com filosofia. Sempre acreditei muito na matéria, filosofia e tal. E foi importante, foi um trabalho importante, porque até hoje tem na grade curricular filosofia. Talvez não da maneira que a gente imaginou lá em 99, né? Muitas coisas mudaram, o mundo mudou. Mas eu tô falando de filosofia porque hoje eu queria fazer uma provocação aí para vocês. Esse pessoal que é seguidor, adorador do Bolsonaro, tirando os fanáticos, né? Esse pessoal que é fanático e tal. Será que é possível a gente, através da filosofia, a gente ampliar a mente das pessoas? A gente conseguir levar para essas pessoas a filosofia básica. Eu cheguei a dar aula para criança. Aqui tinha alguns colégios particulares, PhD, ficava no centro de Goiânia, e que tinha filosofia na grade curricular. Eu cheguei a dar aula para criança. Filosofia para criança é a coisa mais gostosa de dar, porque os meninos são tábua rasa, né? Estão tão ávidos de conhecimento, e eles tinham muita curiosidade para conhecer filosofia. No ensino médio, eu dei aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E era uma aula por turma, então eu peguei um colégio grande, Goiânia, que na época era o liceu. Eu tinha 3.000 alunos, eu dava aula de manhã e à noite. Eu cheguei a ter 3.000 alunos, assim, impossível você fazer uma correção, né, de uma prova. Eu tive 3.000 alunos nesse colégio. E quando a aula de filosofia começou lá, era muito engraçado, sabe? Porque os meninos ficavam muito revoltados, assim, porque é como a situação que a gente está vivendo hoje. Porque você... E o Platão, ele tem uma alegoria muito bonita, assim, muito interessante, que é a alegoria da caverna, né? Que o cara tá lá no fundo da caverna, eu chamo de esgoto, né? Mas Platão é mais... É um gentleman. Aí o Platão dizia que a pessoa estaria no fundo da caverna. Então, à medida que você vai trazendo ela para a luz, que você pega ela e vai trazendo para a luz luz vai ofuscando e ela não está acostumada com a luz, ela quer retroceder e voltar para a caverna. Sentindo dor, né? Sentindo dor.
Então, a filosofia faz isso com as pessoas, porque a partir do momento que você pensa, você vê que o mundo ele não é exatamente o que as pessoas pensam, né? A gente, quando, para quem é filósofo, quando você vê a sociedade, vê as pessoas, por exemplo, a nossa sociedade hoje ela está bipolarizada, dividida. É os bolsominion contra os Lula. Né? No meio do caminho ali tem um Ciro tentando respirar e tal, mas essencialmente a sociedade é dividida. Dividido. Mas lembra, quando você estava lá na infância, que você assistiu um desenho, qualquer desenho, vamos falar aqui, qualquer desenho, Tom e Jerry. Tom e Jerry. Quando você assistiu Tom e Jerry lá atrás, era o gato contra o rato. Né? Não tinha um terceiro elemento ali no meio e tal, mas essencialmente é isso, o bem contra o mal, é o He-Man contra o esqueleto, sabe assim, é o Thundercats contra o Murra, acho que os jovens nem lembram disso, mas sabe assim, é a turma lá da Caverna do Dragão e tinha o Vingador, entendeu? Então você já, a sua mente, a maneira que você vê o mundo, ela já é preparada para que você consiga ver apenas os dois lados de uma questão. É a bipolaridade, sabe? Uma coisa básica, assim. É a maneira de ver o mundo. Você vê o mundo com dois lados. É isso. Então, isso que está acontecendo hoje é isso. As pessoas dividem, né? Quer dizer, daqui a pouco os bolsominions chegam, não chegou ainda, mas eles vêm. E eles estão correndo atrás de mim, viu? Tá até engraçado, eu tô tendo muita notícia deles. Eu acho que eles mais estão frequentando as minhas redes sociais do que os amigos. E aí eu só tenho notícia da palhaçada deles. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a filosofia, e eu quando eu vejo as pessoas discutindo por alguma coisa, aí eu olho a questão assim, isso é muito próprio do filósofo, né? Eu olho a questão e vejo que as pessoas estão divididas, né? Duas categorias, na categoria tem dois grupos, né? E sempre dois, sempre dois. Aí eu chego, olho uma questão, eu vejo 1 milhão de situações. Sabe assim, você vê o problema, você só vê o problema de dois lados. A filosofia não, a filosofia ela mostra diversos lados da mesma questão, né? E as pessoas não entendem, né? E não entendendo, é a história do final dos filósofos, né? Todos os filósofos foram perseguidos na sociedade, né? Todos os filósofos foram perseguidos. Platão foi todos os filósofos são perseguidos, todos. Não existe, né? Essa quando o filósofo fala uma questão que é uma verdade, que você vai tirar a pessoa da caverna, a primeira reação dela é de se virar contra você. Então, por exemplo, Platão foi condenado a sair da cidade dele, a fugir da cidade dele. Vem um outro, Sócrates, né? Apesar de que deram todas as oportunidades para ele não ser condenado à morte, ele preferiu aceitar a pena de morte e morrer e manter os princípios dele do que negar o que ele dizia, né? Falou, não, então eu prefiro beber o veneno lá, beber o cicuta, morreu. Então, todos os filósofos, em determinados momentos, eles foram perseguidos, né? E tem a história do Alexandre o Grande, que foi o primeiro ocidental que invadiu o Oriente, né? Nós estamos aí no meio de uma guerra, que, tá vendo? Uma guerra que existe dois lados. Tem um lado lá da Rússia e o lado ucraniano. Aí as pessoas só veem dois lados, mas dentro daquela situação lá, tem dezenas de situações, né? Então, mas falando do Alexandre, que invadiu a parte oriental do mundo, né? O Alexandre, ele foi um conquistador, conquistou o mundo conhecido na época, muito jovem, ele morreu com 33, então ele conquistou um mundo conhecido antes dos 30, né? Eu não lembro se era 27, 25 anos que ele tinha, mas o professor dele, o preceptor dele era Aristóteles. Né? Muito, tudo, quase,
Aristóteles tocou em todos os assuntos possíveis, né? Na medicina, na botânica, em tudo e tal, você tem princípios aristotélicos, né? E a gente começa a pensar isso, sabe? Como é que é essa questão. E eu estou falando de coisas tão complexas para uma realidade complexa e simples também, né? E a gente poderia usar a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje, aconteceu coisas na política brasileira, né? Aconteceu coisas na política brasileira que, assim, qualquer pessoa de bom senso que tivesse um mínimo de integridade intelectual e que olhar, o cara falaria assim, pô, eu não vou apoiar um presidente desse, né? Não vou apoiar um presidente desse. E é isso. Eu acho que é bem esse contexto. Nós já estamos com 25 pessoas. Quero agradecer a todo mundo que está entrando, né? Dizer que é muito importante para a gente. Eu queria abrir uma live no YouTube, mas eu não tenho seguidores e não tenho 4.800 horas e tal. Acho que eu tenho 8 horas de vídeo lá, mas eu postei muito vídeo lá, inclusive essas lives eu estou disponibilizando no YouTube, gravado. Se você quiser assistir e me ajudar, agradeço. Lá no meu perfil do TikTok tem um link para o YouTube, para esse canal lá do YouTube, que é um site que eu tenho que chama respeitomeusdireitos.com.br. Esse site trabalha de diversas maneiras, né? Mas essencialmente tentando ajudar as pessoas a resolver questões. Não é um site jurídico, né? Eu não posso advogar porque eu trabalho na polícia, né? Pode ser que quando eu aposentar eu vá trabalhar, mas não trabalho. Mas boa noite. Então, assim, é muito importante, se vocês puderem me ajudar lá no YouTube, assistindo os vídeos, às vezes nem só de deixar rolar lá já ajuda muito, né? Curtir lá, seguir. Eu não consegui abrir live lá, mas também tô gostando muito da live do TikTok, né? Hoje de manhã eu tava tranquilo, fui tomar um café da manhã, abri, conheci muita gente bacana, a gente bateu alto papo aqui e tal. Mas é isso aí, gente, olha, é muito importante e tem fatos importantes que aconteceram hoje, que referenda tudo que a gente vem falando, né? Vocês já assistiram os vídeos que eu coloquei no perfil? Tem um vídeo lá que eu chamo atenção, sabe? Eu acho que esse vídeo já tem mais de semana, que eu chamo atenção dos colegas policiais. Eu falo para eles, olha, cuidado com quem você está ensinando a usar o armamento, cuidado para quem que você está passando munição ou com quem você está se relacionando. Coincidentemente, né, algumas pessoas vão dizer que eu tenho informação privilegiada e não é verdade. Mas eu uso a lógica. Olha a filosofia. Eu uso a lógica. Ia dar merda. Porque você dá acesso para qualquer pessoa comprar armas, comprar munição, e isso não ir parar na mão da criminalidade, é impossível, gente. Entendeu? Você comprar armas, comprar munição e a munição não ir parar na mão da bandidagem é impossível. Então o que aconteceu? Eles estão fazendo uma investigação e já estão cruzando dado que os traficantes, a marginalidade, né, o que nós estamos, que infelizmente tem e que a gente precisa acabar com ela, né? Nós precisamos terminar, nós precisamos viver em paz e em segurança. É isso. E aí o que está acontecendo? Eles já estão fazendo o levantamento de que os traficantes e os milicianos e o pessoal de faccionado, eles estão comprando, em nome de terceiro, armas e munição. Obrigado, Bolsonaro. Quero agradecer aqui a você, Bolsonaro, aos bolsominions, aos policiais que ainda apoiam Bolsonaro. Agradecer você por estar municiando a marginalidade, né? E assim, isso porque tudo é segredo. Tudo está em segredo. Se tiver uma investigação séria, eles já querem movimentar o
delegado quer movimentar porque não pode chegar. Então, mesmo no governo dele, nós já estamos sabendo que existe uma investigação séria correndo e que está identificando as pessoas que estão sendo usadas como laranja para comprar munição para a marginalidade. Cantei essa pedra aí no vídeo, acho que tem, não sei se ele tem uma semana, que eu questionava um delegado, inclusive, que é de São Paulo, que é aquele delegado que estava envolvido naquele entreveiro lá com a namorada morreu. Você sabe que gente morta não dá versão, né, gente? Sabe, né? A pessoa morreu, não tem versão. A versão que fica é do quem sobrevive. No caso foi o delegado. E aí ele veio para Goiânia, fez piadinha, questão de livro, né, para ver que ele não é um cara culto, não tem nada de cultura nele. E aí ele foi questionar a questão do livro e tal, né? Ele foi questionar a questão do livro lá e tal. E eu falei para ele lá num desses vídeos, porque eu já tenho tantos. Foi para ele, falou, ó, veio para Goiás, ensina os caras a atirar. A gente não sabe, você pode até dar aula para um aluno que não tem passagem, não tem problema, mas o cara pode ser um laranja de um outro terceiro. Por isso que eu falo, a arma é para polícia, treinamento é para polícia, entendeu? Não existe isso de clube de tiro, de liberdade, não. Não tem que dar treinamento para quem não é policial, entendeu? Não tem que dar treinamento. Olha, lá em Fortaleza, aquele mendigo lá que fez aquela barbaridade lá com os policiais federais, né? Porque os policiais encaminharam ele com tranquilidade, achava que não ia ter nenhum tipo de reação e tal, né? Mas o que acontece? Aqueles dois policiais tinham treinamento, gente. Acho que o mais novo lá tinha 10 anos de trabalho. Quer dizer, o cara tira plantão, ele trabalha pra caramba. Esse povo trabalha, viu? Meus respeitos à Polícia Rodoviária Federal. E quando acontece uma cagada dessa por causa de um, às vezes por causa de um, às vezes aqueles outros dois lá entrou na latada. Mas por causa de uma pessoa errada que estava ali no plantão deles, dá uma cagada daquela. Aí você fala, não, a Polícia Federal não presta, a polícia, aí vem, vamos chamar a ONU, porque criou uma câmara de gás e tal, por causa da cagada de um, não vou nem falar que foi os três, às vezes um cara ali naquele momento ali dá uma cagada e faz tudo dar errado. E acontece, então tudo que tinha para dar errado, né, a Lady Murphy, tudo que tinha para dar errado começou a dar errado ali naquela ocorrência. Mas não quer dizer que a Polícia Federal é ruim. Nem a Polícia Rodoviária Federal, nem a Polícia Federal, né? Tá muito atrelada aí essa família que está no poder. Por isso que nós temos que derrubar essa família, eu fico repetindo isso. Nós temos que derrubar essa família no primeiro turno. Entendeu? Nós vamos ter que derrubar essa família no primeiro turno. Nós vamos eleger o Lula, mas nós temos que eleger o Lula e nós também temos que ter o controle também de fazer as cobranças. Porque o que está acontecendo na segurança pública no Brasil hoje não pode continuar. Não pode continuar. As pessoas têm que ter paz, entende? E quando eu falo assim, às vezes é difícil a pessoa entender. Você tem uma paz, uma tranquilidade na segurança pública em Goiás que eu vejo que outros estados não têm. Né? Já contei aqui, andei 16 mil quilômetros pelo Nordeste. Minha família é de lá, toda minha família é de lá. Fiquei muito sofrido lá, vendo como que tá ruim a segurança. Essa doutrina da polícia de Goiás, na minha opinião, tinha que ser levada para nível federal. Para que você aí, não sei de que estado que você está falando, mas você também tenha a tranquilidade para viver em paz. É isso que as pessoas querem. Né? O trabalho das pessoas necessita que ela viva em paz. Entende? Ela necessita que viva em paz. O que seria a doutrina? Gente, a doutrina é uma coisa bem complexa, não é fácil explicar. Mas a polícia que trabalha. Aqui polícia é polícia, entendeu? Aqui a galera aqui, meus respeitos, meus amigos, povo que trabalha muito. Tem um governador que, na minha opinião, só não vai ser presidente da República,
porque ele tem essa divisão, isso que a gente acabou de falar, de dividir o mundo em duas partes, esquerda e direita. Porque, ó, vamos falar a verdade aqui entre nós? Só nós que estamos aqui, né? A verdade entre nós. Essa história de direita e esquerda, isso é bem chato, velho. É uma coisa chata, entendeu? Porque nós estamos precisando de paz, nós precisamos que as coisas, que o processo, eu digo que a administração pública, ela se aperfeiçoa. É igual, por exemplo, o povo que não gosta da polícia. Ah, eu não gosto de polícia, porque a polícia é ruim, porque a polícia a Globo, que está lá no Rio de Janeiro, só noticia as histórias do trabalho mal feito, o bem feito eles não noticia, mas o mal feito que a polícia lá do Rio faz. Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas começam a imaginar que todo mundo é assim, que a polícia é toda assim. Não é verdade. Tem muita gente boa, muita gente trabalhando com inteligência, muita gente trabalhando, né? E é isso. O que nós precisamos é paz, é uma sociedade pacificada. Ah, eu sou bolsonarista, então eu vou perseguir o cara lá que tem 30 anos de polícia. Já me contaram lá no meu serviço que eles andaram mexendo lá, querendo me prejudicar no trabalho, entendeu? Lembra que na live de ontem um cara ameaçou e tal? Já tem muito policial bolsominion me perseguindo aí nas redes, fazendo levantamento e tal. Tudo copiado, mas nós estamos percebendo o movimento. E eu não esperava outra coisa também, não. E não me preocupo com isso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma polícia que seja profissional, né? Que não seja... Se a polícia estiver politizada, aí acabou. Aí não tem... Você pode ter certeza. Aí acabou para a sociedade. Igual o pessoal fica falando para mim aqui, você tem que sair candidato e tal. Eu, pra falar a verdade, eu nem tenho vontade, sabe? Eu tenho vontade de ajudar o governo Lula nesse contexto de tá perguntando o que é a doutrina, é pegar essa doutrina, transformar em filosofia, né? Porque a doutrina ela está num patamar abaixo de um regime filosófico, e as pessoas entenderem com tranquilidade, sem gritaria e sem ruído. Polícia de um lado, bandido do outro. Você não pode eleger um bandido presidente da República. Entendeu? Você não pode pegar uma milícia, de uma polícia complicada que se transformou em milícia, que disputa com facção, enquanto a polícia fica quieta lá, e transforma o cara num presidente da República. Entendeu? Aí complicou tudo. Complica tudo. De tudo que poderia acontecer de ruim no Brasil, a lei de Murphy funcionou. Aconteceu. Né? É isso. Então, assim, esse contexto de trabalho, de doutrina, eu gostaria de ver no Brasil. Gostaria de ver a doutrina, por exemplo, da Polícia de Goiás no Rio de Janeiro. Rapaz, eu tô na curiosidade de ver um governador lá, tipo o Freixo. Não é? O Freixo tem grandes ideias para a polícia. Se engana quem acha que o Freixo é inimigo da polícia do Rio, viu? Não é. O pessoal da polícia do Rio sabe que o Freixo é um cara que lutou muito por eles, pela segurança deles, sabe? Pelo salário, pela melhoria salarial, pelas melhorias de condições de trabalho e tal. Eu gostaria muito de ver a doutrina da polícia de Goiás no Rio de Janeiro. Gostaria. Sabe assim, você tem nitidamente o que é bandido e o que é polícia. Eu gostaria de ver, para ver se funciona, mas a gente pode estar errado, né? A gente pode estar errado. O Freixo não é apoiador de bandido, não. Eu acho que a questão do Rio de Janeiro é muito mais complexa. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre isso. É aquele de 20 minutos que fala, eu trabalhei no Rio. É bem mais complexo. A polícia é muito politizada, né? Vou dar 2 exemplos da polícia lá do Rio de Janeiro lá para vocês verem quem que é a polícia do Rio lá. É aquele vereador lá que eu sempre esqueço o nome dele, que é o pedófilo, porque ele estava numa live um dia lá dizendo que ele não cometeu crime nenhum cara, e aí o cara que estava na live lá colocou o vídeo dele abusando de uma criança. Gabriel Monteiro. Entendeu?
E o outro é aquele Daniel Silveira. Gente, que absurdo. O cara não tem um mínimo de respeito. O cara não tem um mínimo de respeito pelas instituições que ele deveria preservar, né? Pelo judiciário. Isso é importante. Olha, aquela decisão do juiz lá, do bolsonarista lá, o Cássio, não lembro, Cássio, eu ia falar Guedes, mas não é. Aquela decisão de retornar os deputados ao mandato, depois de ter perdido no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para mim aquela decisão é questão política, posição política deles, né? De defender quem dissemina fake news, etc e tal. Mas a decisão dele é irrevogável, ele é ministro do STF. Sabe o que eu vou fazer? Respeitar. Simples assim. A decisão dele eu vou respeitar. Eu posso não concordar. Gilmar Mendes deu uma decisão aqui para o ex-governador de Goiás, trancou a investigação que foi feita pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, em que inclusive ele foi preso. Hoje ele estava na televisão dizendo que foi o Nunes, que ele foi inocentado, não sei o que e tal, né? Mas então não concordo com a decisão do Gilmar Mendes, mas é o ministro. O que eu posso fazer? Não foi eu que escolhi o ministro. Não gostava do Alexandre Moraes, eu acho que muita gente aqui também não gostava dele, né? Assim, complicado, no governo do Temer, com toda aquela celeuma, com toda essa falta de paz que eles transformaram o Brasil, né? Toda essa falta de paz que eles transformaram o Brasil naquele impeachment da Dilma, que de lá para cá a gente não tem sossego mais, né? Eu não avisei, mas assim, pessoal bolsominion que vim, igual o menino agora, que esse tipo de discurso eu já vou bloquear. Se quiser vir conversar, tranquilo, a gente conversa, mas se for para fazer esse tipo de comentário, sabe assim, não é bem-vindo e eu vou bloquear, eu não vou esperar mais não. Então, gente, eu acho que é importante a gente entender, respeita as instituições, né? Respeita a instituição do STF, o Poder Judiciário, né? A polícia instituída, são princípios basilares. A administração pública, eu digo assim, eu posso não concordar, mas o processo aperfeiçoa a administração pública. Você pode, no seu estado, não ter uma polícia que você confie e que não goste, mas é na administração pública que o processo se aperfeiçoa. Ele vai se aperfeiçoar, né? Logo aqueles juízes que estão lá vão sair, vão entrar outros, e por aí vai e tal. Então hoje, as duas coisas que eu queria falar era isso mesmo. Primeiro a questão do armamento, né? Policiais que são sérios e que são necessários para a sociedade, delegados da Polícia Federal, Ministério Público, juízes, né? Estão cruzando as informações das munições, das armas que foram vendidas né, e estão chegando à conclusão de que terceiros colocados por traficantes, por bandidos, estão se utilizando dessas armas. Culpa de quem? Do Lula? Ontem nós tivemos uma amiga aqui que ficou perguntando, né? Ontem a gente tinha uma amiga aqui que ficou perguntando se a Michelle lá, Bolsonaro, aparecer grávida, a culpa é do Lula também, né? Para ele sim, né? Mas tá aí. O armamento e a munição indo parar na mão de bandido. De quem que é a responsabilidade? E amanhã, na hora de tirar essa arma da mão dos caras, eles vão usar quem? Quem que vai ter que pagar o preço? É a própria polícia, né? Para tirar isso aí do povo. Entendeu? Nós estamos com 40, 30 pessoas, 37 pessoas hoje. Os dois recados que eu tinha para dar. Alguém está querendo subir? Vamos olhar.
pessoal do Bolsonaro aí que começar a criar problema Boa pra noite, gente, Vitor. tá bom? Wilton, Boa noite, Vitor. como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tava aqui assistindo. Muito bom aí. Sua fala aí para o pessoal aí. Tem uns amigos Como é da que tá? gente aí na live aí que eu já mandei, que eu pedi para eles seguir você aí. Aí Que depois tu dá legal. uma olhadinha para seguir eles também. São de esquerda, eles Sim, também fazem live. ok. Vamos lá. E as novidades aí? As novidades é sempre assim, o crescimento de Lula, né? Eu tava vendo aqui um rapaz falando sobre aquele apresentador de televisão que tava, é o Cirqueira, né? Que ele sempre brigava com a audiência da Globo, pau a pau. Depois que o Bolsonaro chegou junto dele, ele caiu para 3 pontos. Aí agora há pouco tempo ele chamou o Bolsonaro lá no programa dele, o programa dele só alcançou 1 ponto. Perdeu até para uma TV aí religiosa, que 1 ponto Uhum. significa, nesse caso, 75 mil pessoas. É. Enquanto Lula, que estava fazendo aquele programa com o Reinaldo Azevedo no YouTube, a Bandeirante pegou o programa já em andamento, botou no ar, bateu 5 pontos. Então, assim, aí eles falam de pesquisa, aí diz as pesquisas estão erradas. Como é que está errada uma pesquisa? Onde o cara vai para a televisão, o cara vai para 1 ponto. O outro vai pegar num momento sem aviso, sem nada, sem divulgação nenhuma, sobe para 5 pontos a televisão. Então, assim, É. a gente vê na prática a pesquisa, né? Essa é uma pesquisa que vê na prática. Que eu acho até difícil ele agora aparecer em televisão depois dessa. É. É, assim, é o que a gente estava falando ontem também, né? O pessoal do Bolsonaro aí, que tava. O líder do governo do Bolsonaro lá, o cara do Pernambuco lá, como é que é o nome dele? Acho que foi você que falou ontem. É, era Fernando Bezerra com ele, né? É o Que era Bezerra. aqui. Quer dizer, ele já tá pulando fora do barco do Bolsonaro, viu que é barco furado, né? Mas não é É só porque ele, aqui, não. é O porque no Roberto Nordeste, Jefferson já demonstrou que quer pular fora do barco dele. É, todo mundo quer pular fora do barco dele. é porque essa onda começou no Nordeste, sempre começa no Nordeste, porque aqui o deputado que mostra, disser que é Bolsonaro, ele vai perder, ele não vai se reeleger. Ele não vai ter, não vai conseguir se reeleger. Então essa onda começou aqui do Nordeste e tá indo aí para o Sul. Já chegou no Centro-Oeste, algumas partes de Minas, o deputado já não diz mais que está do lado dele, e São Paulo também. Então ele está partindo aí para o sul. É a onda vermelha, como diz, política é assim. Tem um senhor aqui que morreu com 105 anos, ele era um chefe político, ele governou durante toda a sua vida essa cidade. É o Miguel Ele Arraes? dizia assim, ele dizia, eleitor é como água de gamela, quando vira, não fica nada. Água gamela, Hum. não sei se você sabe, é uma vasilha que... Sim, sim. A minha família é do sertãozão aí. É o Miguel Arraes que falava isso, não? Não, era um prefeito, mas ele era um chefe Hum, político. Miguel Arraes hum, era uma liderança muito grande, assim, era já uma liderança assim que é conhecida no é, Brasil inteiro, né? Como é. o Eu Brizola, conheci o como Miguel Arraes. Eu tive o prazer de ser jovem e eu era presidente do PSB aqui em Goiás, sabe? E aí eu tive muito contato com o Miguel Arraes, muito contato. Ele me ajudou muito, inclusive numa disputa que eu tive com esse governador, Marconi Perillo. O Marconi Perillo era um perseguidor, assim, de mão cheia, sabe? Não, sei, não tinha amigo, o negócio dele era perseguir as pessoas e tal. Não é à toa que o destino político dele levou ele para onde que ele tá, não. E aí eu tive muito problema com o Marconi na época que eu fui presidente do PSB, porque eu era servidor do Estado e tal, né? Então você sabe que a perseguição vem. E aí eu tive muito verdade. problema com ele. O Miguel Arraes sempre me estruturou, sempre me ajudou, sabe? E eu devo muito, assim, até porque eu mexia com política, eu gostava e tal, né?
Hoje eu vejo mais como obrigação, sabe? Não é uma coisa prazerosa, aquele amor, né? Eu preferia estar falando de turismo, olha onde que eu vim parar. Eu queria, Não, mas é o meu bom. negócio era, né? Mas assim, é o momento, a gente entende, histórico, né? A gente precisa ter essa, essa participação. Eu vou chamar a KLP aqui, Chame ela da gente aí do lado da gente também aí. é, ver quem mais. Então, assim, eu tive essa oportunidade, sabe, de conhecer o Miguel Arraes, muito bom, muito bom. Agora, a questão da eleição do Bolsonaro é carta marcada para perder a eleição e eles já sabem disso. Olha o desespero dos caras. E aí, pessoal que tá falando aí que o Lula não sai na rua, o Lula tem 76 anos de idade. O Lula tem quantos anos que o Lula tá na luta aí? 40 anos de luta? Como presidente, desde o sindicato lá dos metalúrgicos. Então o Lula tá na rua desde essa época, gente. Você não vai querer que o cara de 76 anos de idade vai fazer o que o de 20, 30 anos faz, né? Eu quero mais é que ele fica lá assistindo a novelinha dele lá, o Pantanal, e bota o povo dele para trabalhar, entendeu? É isso que é importante. Mas tem muito vídeo dele aí, hoje, inclusive, do Lula andando aí. Lá no meu Facebook tem. Dá uma olhada lá, acho que até tá público. Lá no meu Facebook tem imagem dele andando na rua, viu? E o povo carregando ele. Mas não é os 1.000 soldados da Polícia Militar que acompanham o Bolsonaro, não, viu? Porque a gente sabe que aquela turma lá, daqueles cabelinhos, mitou, não sei o que, tá igual quando ele pulou na praia, não sei se vocês lembram. Ele pulou, ele tava no jet ski lá, no barco e tal, pulou na praia, nadou até na praia e saiu na praia. Chegou lá, tinha uns 50, 60 caboquinho bombadinho, do cabelinho curtinho, tudo polícia. Tinha cidadão lá, não, povo, não. Tudo armado. É a guerra da narrativa, né? A narrativa deles é essa aí. Guerra da narrativa. Entendeu? E não sei, parece que ninguém está querendo subir na janela. Vou esperar vocês pedirem. Mas é isso aí, sabe? Bolsonaro não está bem das pernas, entrar num desespero, porque baixar um decreto de calamidade pública por conta da questão social que ele e o Guedes criaram é um desespero, não é não, gente? Verdade. E até a campanha deles está meio complicada, porque assim, tem o Centrão que é uma equipe profissional para ser marqueteiro dele, já o filho dele não aceita, quer coordenar a campanha. Aí eles têm um inimigo comum entre eles, que é o Guedes, e aí tal esse impasse entre eles lá. É. Então, tá perdido, não tem, Lembra que eu falei que eu trabalhava com o mercado financeiro? lembro. Até sugeri para os bolsomínios, eu sugeri para os bolsomínios que se eles quisessem, porque são muito agressivos, gente agressiva é bom trabalhar no mercado financeiro. Que se quisesse eu ajudava, ensinava alguma coisa, né? Pelo menos para começar. Pelo menos porque é o seguinte, meu pai, ele sempre dizia, se você for brigar por uma coisa, você briga por uma coisa que presta. Porque se você for brigar Verdade. por Bolsonaro, entendeu? Então, já que você quer usar a sua, vamos dizer assim, sua ignorância, você quer ser violento, tal, vai para o mercado financeiro, trabalhar no mercado financeiro. Aí eu contava para vocês por que essa turma não gosta do Guedes e não tira o Guedes. Eles não gostam do Guedes. Eles estão em guerra lá, inclusive com o Carluxo. Eles estão em guerra. Por que não tira o Guedes? Porque o Guedes representa o mercado financeiro, gente. Só Se Bahia de eu, eu, Lene. se eu, hã? É de Lene. É uma amiga da É, gente, na rolagem, para ela subir. eu pedi Tô aqui, pedindo. tem ninguém ainda solicitando, não. Mas, assim, é, o Paulo Guedes, ele é o cara do mercado financeiro que se eu fosse um dono de banco, um tal, ou se eu tivesse exportação de carne, alguma coisa assim de um commodity agrícola e tal, eu colocaria a foto dele lá na minha cabeceira da minha cama, entendeu?
Porque esse empobrecimento da sociedade brasileira não foi gratuito. Não existe coincidência nisso, em política pública, entendeu, gente? Não existe coincidência. O Paulo Guedes, ele foi colocado lá, e lá ele ficou e ninguém mexe com ele. É isso, né? E fez o que fez. Tanto que a parte política lá, para tentar, pelo menos concorrer, e não passar o vexame que eles vão tomar nas urnas agora já no primeiro turno, eles estão desesperados querendo pegar o dinheiro da nação e investir em campanha. Dar dinheiro para caminhoneiro, dar dinheiro para motoboy, para, sabe, ampliar a questão do. Porque o tal do Bolsa Família, que eles mudaram o nome, porque eles não têm política pública deles. Tudo eles copiaram, né? Tudo eles pegaram de quem fez o plano, que era o Lula. Não, mas nós colocamos R$ 400. Só que é o seguinte, a fila lá no CAIS, lá no CRAS, né, no caso hoje, está lotada de gente querendo entrar, precisando, passando fome e não tem vaga. Porque quem está dentro é a política da propaganda da narrativa, que eles melhoraram, Bolsa Família, que eles melhoraram, e conta a versão deles. Mas as pessoas não estão conseguindo se cadastrar lá, né? Eles não estão conseguindo se cadastrar no. Então é Sem isso. falar, sem falar que ele cortou 50%, né? Dos que recebia Bolsa Família foram cortados 50%. E assim, nem todo mundo recebia um valor R$ 200. Algumas pessoas recebiam até R$ 900. Algumas pessoas recebiam mais de 400. Então caiu, tem pessoas que recebiam mais de 400, vai ficar recebendo 400. Então essa Bolsa Família é essa enganação. Ele sempre faz coisa assim, como aquela a lei lá de trânsito lá que ele tirou o seguro A obrigatório. fake news deles aqui, ó, que já começou. E assim, parece que cola, né? Porque a população sabe que o Bolsa Família, ele nem colocou o nome correto lá do programa lá, porque eles mudaram, né? É, Aí, eu tô falando aqui na fake news dele. Bolsa Família acaba em dezembro, que é aquele terrorismo, véspera de eleição, né? Que eles têm costume de fazer isso. Então, o que que acontece? A população já sabe que quem fez o Bolsa Família foi o Lula. Como é que vai acabar? Entendeu? Né? Não acaba nunca. Quer dizer, é o que eu digo. O não é processo tem porque que ser aperfeiçoado. Não está eu acho bom, que ele nós vamos quer melhorar. dizer, eu acho que ele quer dizer que esse programa agora de Bolsonaro acaba em dezembro, porque ele tinha prazo para acabar. Não sei se eles modificaram a lei, ele Não, acabava acho agora que em não. dezembro. Aí, como Não, ele essa é mudou aquela fake news lá que fala que só o que está no poder. Isso é antigo, né? Coisas assim, né? E assim, ganham nada com isso, espalhando, fica é, espalhando o fake auxílio, news, né? Essas o, coisas. é o auxílio de Bolsonaro que ele fez, né? Aí ele acaba em dezembro. Aí ele incorporou a Bolsa Família, porque aí acabou a Bolsa Família. Em dezembro acaba. Era a segunda, não sei se eles alteraram a lei. E a outra coisa que eu estava falando era o seguro do É. DPVAT. Porque assim, o pessoal diz, achou bom que tirou o seguro, sei o quê. É bom para quem tem condição, porque quem tem um carro tem condição de pagar um DPVAT apertado ou não. Agora, se tiver um acidente com SUS do jeito que está, se alguém vir a óbito, então quem é que vai arcar com as despesas? Então, o pessoal, ele sempre faz uma coisa pensada, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está fazendo maldade ao povo, ele sabe que está fazendo maldade Ele às quer pessoas mais prejudicar, humildes. né? A Então reforma trabalhista, a reforma sim, trabalhista jogou esses jovens, né, pobres, nesses aplicativos de alimentação, andando de moto para cima e para baixo. Quer dizer, não tem um DPVAT, não tem um SUS, não tem nenhuma proteção social na questão do trabalho, sofre um acidente lá, como é que esse povo vai viver? É é, isso que nós vamos falar agora, Will. Sobre a autorização que ele deu para o banco tomar a casa dos endividados, né? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então vamos lá. Nós já entendemos quem que é o Paulo Guedes. Nós entendemos o que o Paulo Guedes representa, né? É o mercado financeiro poderoso, porque o mercado financeiro tem o dinheiro na mão e é o dinheiro especulativo, não é produtivo.
O mercado financeiro só especula, né? É Exato. especulativo. Então, o que que acontece? A inflação, só quem gosta de inflação é o governo, é o governo. No segundo ponto, o Estado, né, os governos estadual, municipal gostam, porque à medida que o preço das coisas aumenta, a arrecadação do imposto também aumenta, né? É bom para eles. E aí é o que o Paulo Guedes falou lá, falou, ó, seus bandos de filha da puta, abraça eu aqui, que quando você sai com a granada no bolso. Pronto, vai explodir, abraçou, não sei o que tal, aquela fala dele, né? Pronto, a questão do Paulo Guedes. E é isso que a inflação é bom para eles. Mas assim, a maldade ainda era pouca, né? Verdade. O que que eles fizeram agora? Eles estão baixando a PL, porque antes não poderia. Aonde a pessoa habita com a família era inviolável, né? Então agora os bancos podem tomar a casa dos endividados. E aí? Complica, né? O cara perder sua casa, perdeu tudo, sua referência, perdeu seu endereço, perde tudo. Aí o cara, É, mas muita gente ainda não está assim informado sobre isso e nem procura se informar. Aí fica na rolagem falando coisa que não. e a população começa a entender isso, né? Boa noite, Vitor. Boa noite, E aí, meu irmão, tudo bem? Wilton. Bom Boa noite, demais, ó. Luiz? Luiz. O meu nome é Ed, cara. Eu tenho o perfil Ed Petista. Esse aqui é meu perfil secundário, porque o outro já teve muita denúncia. Eu tô usando ele para ele não Entendi. cair de vez. É, falei, já vi algumas vezes a sua live aqui, assisti um pouco ela já. Gostei, Legal. gostei do tema. Essa PL, ela é altamente fascista e apoiando o sistema corrupto. Ela traz o povo realmente na mão agora dos banqueiros e usando ele agora como massa de manobra terrivelmente, assim, ou seja, é para uma negociação para pagar ou para pagar. A pessoa ela vai ter que realmente Ou fazer perde a casa. tripa coração, porque senão vai perder a casa. Exatamente, isso aí é um golpe do sistema corrupto. Não, não, não há nenhuma noção de equivalência de valor, sabe? Não, não, não tem nenhum valor ético, nenhum valor social, não tem equivalência a nenhuma atitude nobre de um presidente a ser tomado a fazer isso pelo povo que o elegeu ou pelo povo que ele é obrigado a cuidar, porque nem mesmo os que votaram nele, vamos supor, se só votaram nele ricos de direita, né, empresários de direito, que não pode se chamar capitalista, porque capitalista é só quem detém o capital, mas que trabalha sobre o sistema capitalista, né, que é sobre todos nós que fazemos. Mas vamos supor se eles são ricos e beneficiados através de impostos. Mas é uma covardia pelo sistema realmente corrupto e sem interesse de uma pessoa que não tem interesse em cuidar da população, que é só para isso que ele está lá. Sabe? Ele tem que cuidar de um comum acordo, ou seja, de uma comum necessidade, de um interesse de não beneficiar somente os pobres, como não beneficiar somente os ricos, beneficiar de um modo geral, como o Lula fez, não tirou nenhum benefício dos ricos, mas deu benefícios aos pobres, né? E até mesmo no método de bancário, o Lula não mandou nenhum banqueiro cortar juros e multas através de não pagamentos, deixou manter o sistema, mas porém manteve a priori o direito à propriedade de sua casa única, o seu teto de morar, aonde que era só constitucional tirar o imóvel quando esse imóvel era objeto de financiamento dele para a compra dele.
Mesmo se ele foi financiado por uma restituição de dívida, ele ainda não pode ser dado como garantia de pagamento se fosse por uma dívida de terceiro produto. Ou seja, o cara tem uma dívida de um carro e deu o imóvel, ou ele tem uma dívida de viagem e deu o imóvel, porque o imóvel nunca podia ser colocado igual no sistema americano, hipotecar. Tipo assim, o cara usar aquilo lá para usar como capital de giro. Então é ridículo e é americanizar o Brasil de É, uma forma que o Brasil não merece, nossa é o Constituição não capitalismo permite. selvagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Exatamente. Vamos lá. Bolsonaro, ele está numa véspera de uma eleição difícil, porque ele já perdeu a eleição. Já perdeu. Ele já perdeu. Assim, vamos ver se ele vai ter coragem de encarar o Lula daqui para frente, porque ele vai tomar de 70% dos votos, certo? Aham. Então, vamos lá. Politicamente, ele não é bobo. A gente não pode subestimar. Então, ele não é Tanto que ele bobo. só foi criar, Aí ele sai só uma foi criar essa proposta. PEC do trabalhador temporário no fim de carreira, porque para não ter a bolha a bola de neve, porque a partir do momento que os empresários veem que é lucrativo contratar temporariamente, e vão deixar de Lógico que é. contratar física de carreira, né? Nunca mais Funcionário, teremos é. funcionários de carreira. Isso é normal. Mas a pergunta é o seguinte: É, Bolsonaro, como a questão política dele, ele está fazendo ele tá fazendo a antipolítica para se eleger. Concorda? Porque no momento desse aqui, sim. ele tirar a inviolabilidade do lar da pessoa por questões de dívida, ele tá dando um tiro no pé. Mas está dando um tiro no pé. Por quê? Não, mas, Vitor, eu acredito que ele e todos os estudos de cientistas políticos que trabalham para ele, acredita que a grande mídia não vai divulgar isso de uma forma forte, através até mesmo da próxima concessão da Globo e das emissoras que já estão presas. E a grande população não vai entender isso como risco social para ela mesmo. Sabe, é um tiro no pé, mas é um tiro calculável através de investimento Vou contar para vocês. dos seus financiadores Eu vou corruptos. contar para vocês. Eu fiz a pergunta, mas eu sei a resposta. O mercado financeiro tá. Vocês viram aquele que foi deputado aqui em Goiás, foi o presidente lá, o Henrico Meirelles? Sim, sei que Sabe quem que é. é o Henrico Meirelles? Sim, Ele é sim, rico, é o presidente do Banco Central, Banco de né? Boston. Foi, Isso. né? Ele foi presidente do Banco de Boston e tal. O Henrico É. Meirelles, ele saiu uma matéria dele hoje, defendendo o Lula. Entendeu? Por que eles Ó, estão tentando correr? Porque hoje esses deputados que estão lá, do Centrão, bolsonarista e tal, é um bando de vendido. Porque eles são do esgoto uhum, bolsonarista. É um bando de vendido. sim, Então eles sim. estão correndo com essa pauta para tentar assegurar as vantagens para o banco, porque quando o Lula tiver eleito, a esperança deles é que essa turma do mercado financeiro, capitaneada pelo Henrico Meirelles, que é muita gente, viu? Não é pouca gente, não, é muita gente. Para onde ele andar lá, vai muita gente atrás dele. Então, o Lula eleito, eles vão tentar manter a pauta favorável aos bancos no governo do Lula. Entendeu? Não, é claro, Porque eles mas já estão, eles já estão, eles já estão dando conta, eles já estão dando conta de que o Mito já perdeu a eleição. Vitor, mas há uma regra que a elite ela é um carrapato que não se cansa de sugar. E ela, a partir do momento que ela conseguiu tirar um direito, ela briga para tirar o outro. Ela nunca se dá por satisfeito. Então, e o retrocesso ele é muito mais difícil de voltar atrás, porque ela já se acostumou com aquilo, o povo já teve que engolir duro, é igual a reforma da Previdência, então o povo já teve que engolir duro, agora ela quer o próximo passo, que é cortar o FGTS, que é cortar seguro salubridade, e vai assim, dito e forma. Até mesmo trabalhar com taxa Selic, eu quero ver como vai reduzir essa taxa Selic.
no futuro próximo, sabe? É complicado mesmo. É tudo que o banco ama. Até mesmo porque ganhar dinheiro com dinheiro é mais fácil do que ganhar dinheiro com negócio. Né? Você montar uma empresa, contratar pessoas, arrumar um setor de produção, um setor de Muito mais logística, fácil. um CEO correto, é tudo Muito mais isso. fácil. Eu conheci o mercado Aham. financeiro tem poucos anos. Poucos anos. Eu conheci um amigo meu trabalhava com o mercado financeiro e eu fui observando ele mexendo. Aí depois, de repente, muita gente trabalhando com o mercado financeiro no meu trabalho, sabe? E aí eu comecei a olhar e falei, gente, mas esse povo mexendo nisso aí. Só que eu sou estudioso. Aí eu meti a cara no estudo e fui estudar o mercado financeiro. Se eu tivesse conhecido o mercado financeiro 30 anos atrás, eu não tinha feito nenhuma faculdade. Nenhuma Ué. faculdade. É porque Realmente, a partir do momento que você tem condição e vamos supor, se você tiver uma binacionalidade, você pode pegar com uma taxa Selic agora, você pode recorrer ao mercado de capitais americano, trazer esse dinheiro para cá, investir seguramente em empresas sólidas e só viver de lucro através de empréstimo. Ou seja, você faz uma prestação de juros, paga sua prestação lá nos Estados Unidos e aqui você vive de lucro. Só a recompensa por juros aqui paga a prestação de amortização de valor de dívida junto com juros lá nos Estados Unidos, porque lá a taxa real é de 1,5%, aqui a taxa real é de 12,5% ao mês. é. Entendeu? Eu É acho que é o muito mais seguinte, viu, fácil. gente, ó, Bolsonaro perdeu a eleição. Isso aí eu acho que eles estão tentando, esse ato desesperado deles de baixar um decreto lá sobre calamidade social, que eles mesmos criaram, né? Quer dizer, é o atestado de falência total do bolsonarismo, né? E esses idiotas que seguem o Bolsonaro não entendem isso, que eles mesmos estão dando um atestado. Mas é tão desesperado da parte deles que eu acho que eles já jogaram a toalha, entendeu? Nós só vamos saber agora o seguinte: qual que é o percentual que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Com 50, 60, 70, 80, 100% dos votos. A gente não Ô, sabe Vitor, ainda. mas você não tem medo de ficar o rabo? Do cometa passar, mas o rabo ficar, deputados e senadores da bancada ruralista, da bancada da Nós bala, estamos para a falando bancada sobre isso agora. evangélica. Deixa eu te falar, Ah, então o não líder peguei do esse tema, governo não. do Bolsonaro, que foi aquele Fernando Bezerro, do Pernambuco, já abandonou o barco dele, do Aham. Bolsonaro, entendeu? Porque é o seguinte, E o bom do Centrão é que eles são putas, olha, né? eu Eles não, porque trabalham assim, pelo eu tenho sistema uma. de emenda. Hã? O bom do Centrão é que eles é umas putas que trabalham pelo sistema de emenda. Claro, É só o Lula claro. corrigir ele Eles não têm certinho, lado. aí Eles não têm manda lado, nas emendas obrigatórias e pronto. entendeu, né? Então, assim, eles não têm lado. O lado deles é o lado que vai vencer, que vai ganhar a eleição. É isso. Aqui em Goiás, que é conservadoríssimo, aqui eu falo que é a curva de rio. Aqui nós elegemos cada um Aí é aqui, que eu demais. falo um trem pra você, nós estamos quase empatando com o Rio de Janeiro já. Mas assim, o que acontece aqui? O Rio é o cocô. Né? Aí, tá. Mas assim, aqui em Eu Goiás sou de nós também não Uberlândia, estamos. eu sou perto de vocês, eu sei como é que é o sistema aí. Aqui tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe como é que acontece, né? Como é que isso acontece, e tal. Mas assim, politicamente, esse governo aí do Bolsonaro já faliu. Eles não têm futuro, não. Eu acho que eles vão ter que começar a lutar muito para não ser preso, viu? É. Porque o destino dele é a Mas cadeia. agora já descobriram que o Flávio é um advogado de sucesso, né? Que ele já É, conseguiu juntar tanto tem, dinheiro que comprou tem um até uma advogado de mansão. sucesso, tem processo, né? Porque não trabalhou em nada, né? Porque o povo já Ele procurou na nunca rua. defendeu nada. Isso. É, Oh, brincadeira, cara. Chega a ser uma coisa assim surreal, né, cara? Parece que é Meus amigos, eu tenho uns amigos uma na série polícia que mexicana, né? a gente conversa com eles lá e tal, e eles falam, não, os filhos do Bolsonaro é ladrão, mas o Bolsonaro não é ladrão, não.
Ah, tá bom. Ah, então tá bom, né? Muita ingenuidade, Então né? pega um texto evangélico, né? Uma passagem, já que eles gostam de ser evangélicos também. Pega Mateus 7, 15 e 16, que fala que você conhece a árvore pelo seu fruto. Né? Então, É, então tá aí, ué. Como é que não é ladrão, porra? Se a caramba, árvore só velho. produz coisa podre, o problema é É. da coisa podre, o problema é da porra da árvore. Como é que nós chegamos nessa situação, né? Como é que nós chegamos nessa situação? Parece que nós nunca vivemos uma situação tão grave, né? Cara, Cara, eles estão Ô fazendo Vitor, coisas aí. se a gente for filosofar, cara, como é que a gente conseguiu colocar essa burrice na população, cara? E esse tampão essa venda nos olhos da população que antigamente qualquer teoria suspeita de corrupção, a gente já, opa, é ladrão, mas dos caras, velho, sempre há uma segunda história que eles acreditam. E outra, eles acreditam na desculpa do bandido. Vamos supor, se a gente vai prender o bandido vai falar que não roubou e vai inventar um monte de desculpa. E os caras pegam, aceita a desculpa do bandido, não aceita a acusação do promotor, não. Eles aceitam a Né? desculpa do bandido, cara. É Que muito loucura, né? engraçado. É. É, ué. Nós chegamos no ponto aqui Eu, que como é, como é que nós entramos? Marta, se apresenta para nós, Marta. Boa noite a todos. Estamos aí juntos, Boa né, para noite, fazer uma Marta. boa live, noite, Marta. tá? Boa noite, Luiz. Boa noite, Wilton. Boa noite, Jackson. Isso é Então, o eu me Ed. apresentei no outro, né? Eu Eu sou o sou Ed. sindicalista, É, sou coordenadora do Sindicato do IBGE dos Trabalhadores, né? Do IBGE que aqui em legal. Goiás. E também sou bacharel em Direito, sou bacharel em Letras, professora. Estamos aí na luta aí para que o Lula possa vencer, né, essas eleições. Até Você é porque já filiada tivemos também muita... ou só sindicalizada? Se eu sou filiada? É. Filiada? Não, Filiada ao PT? eu sou filiada à Rede Sustentabilidade, mas Ah, a estamos rede, apoiando, rede muito boa. mas É, estamos apoiando o exatamente Lula, do. né? Sim, sim, é o Randolph, do Randolph, Juntamente né? com o Randolph, exatamente, estamos apoiando o Isso. Lula, Que especialmente na bom, que bom. questão ambiental, né? Questão mesmo, Randolph está Sempre, ajudando sempre. a campanha do Lula, né? Está aí firme contra a Uhum. corrupção, principalmente com relação às vacinas, né? O Randolph fez um excelente Aham. trabalho juntamente com as equipes lá da CPI, né? Para que O Randolph realmente se sempre fez um aponte, né? excelente trabalho, né? Um professor, é um pai de família, é um cara totalmente com as pautas dele são pautas progressistas. Então o trabalho dele é muito importante. Isso mesmo, assim, né? Nós Eu estamos sou numa do crise, PT, eu né? sou do Mas numa PT, sou crise... filiado ao PT. Ah, que legal. Você é filiado ao PT de Uhum. Uberlândia? Sou filiado ao PT de Minas, né? Porque a gente não tem Aí não tem células, não. diretório não, de Uberlândia? Tem diretório sim. Só que, porém, na minha filiação é em Juiz de Fora, que é Zona da Mata. Mas eu faço as reuniões no de Uberlândia, porque é onde que eu tô morando, né? Ah, sim. Ah, eu tenho muitos parentes em Uberlândia. Ah, eu amo essa cidade aí, já Olha morei aí. que massa. Conhece o Gilmarzinho? Gilmarzinho? Quem é Gilmarzinho? É, o Gilmar Mendes. É o nosso deputado. Ele vai tentar a reeleição. Mas, Não, não Uhum. conheço. Ah, Não certo. Conta É aí, conheço. para quem gente. eu faço campanha. Ah, você faz Vamos campanha para voltar ele. aqui. Você é o primeiro, É viu, Ah, Ed, isso. que aparece aqui, que é do PT. Tá. Apesar que todo mundo fala Ó, que todo mundo legal. é petista, né? que bom Você é o Isso, primeiro. isso. que bem vindo. O PT aqui em Goiânia tem uma turma boa, viu? O pessoal tá firme aqui na campanha Ah, pro Lula. é, a gente fica um pouquinho com raiva, mas a gente espera que seja forte mesmo. Tem que ser forte. Esses Nós participamos agroboy também batem na gente do... demais aí. Sim, nós participamos do Fórum Goiano aqui, e no Fórum Goiano participam as centrais sindicais, dirigentes sindicais, também movimentos populares.
E alguns partidos de esquerda, né, na sua maior parte, participam também. Aham. Porque são pautas, né, similares, né? E tem o pessoal do PT São. aí que tem apoiado muito a questão na defesa dos trabalhadores, né, especialmente dos direitos, né? Temos ido muito a Brasília aí É para a questão do po- reajuste porque salarial, né? é normal, é uma regra de sindicato a gente ter um advogado e um contador. Então, isso já faz uma diferença enorme para o trabalhador. E a partir de um ano de sindicalizado ou de um ano de carteira assinada, toda demissão ou qualquer forma dessa demissão, ela tem que ser feita sobre o crivo do sindicato. Isso aí faz mudar totalmente os recebíveis do empregado. Só que nem os empregados brasileiros parece de que não pensa nisso. E o valor do sindicato é um dia de trabalho e durante os seus 365 dias do ano. Você contribui só com um dia do seu trabalho e outro. Na hora que você fecha uma demissão sem justa causa, o patrão esquece de contar hora extra, esquece de contar hora viajada, esquece de contar serviço extras e comissões não pagas, se for caso de vendas. Que no setor de serviço é a pior forma de um grande empresário conseguir extorquir do trabalhador na hora do ajuste de contas. Então, se não fosse o sindicato, muita gente ia perder muito dinheiro nesse Brasil. E eles não pensam nisso. Ô, Vitor, Com se tiver alguém para certeza. subir, viu? Quiser subir, eu desço para rolagem. Tá. Não tem nenhuma solicitação, não. Quando tiver, você Mas quiser, vamos lá, pode. Vitor. Vamos voltar à pauta que o senhor, ao que você, né? Vamos falar entre vocês para ficar mais fácil. Aí é que você estava citando aí para nós continuar. Fala mais um pouquinho de você aí, Ed, para ele conhecer você melhor, dos outros perfis. Ah, eu sou militante eu era militante de rua, né? Depois que minha mãe adoeceu, eu vim para a internet para poder acompanhar ela e ganhar tempo na internet. E no meu caso, ele é de afronta. Eu vou para a rua e lá eu faço reuniões com quem tiver e quem quiser me escutar. Eu gosto de ir em shoppings, bares, ponto de ônibus. E quem tiver lá com tempo, eu começo a perguntar. E quem vai votar, e peço para eles me perguntarem sobre o roubo do PT. Eu conheço o processo jurídico do PT e conheço os 67 projetos que o PT criou. Então eu faço uma equivalência do CAD único, que deu benefício desde a mulher grávida que bebia cachaça ou não, mas que ela foi obrigada a fazer o pré-natal e aquele filho que era para ter nascido morto, o pré-natal obrigatório para ganhar o Bolsa Família fez aquele filho nascer vivo. Ele foi crescendo, ele teve acesso ao Mais Médico, Mais Alimento, Brasil Sorridente, Cisterna para Todos, Luz para Todos. Aí ele chegou aos 14 anos, o Bolsa Família, e a mãe dele ainda teve Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor. Aí daí, com 14 anos, o Bolsa Família reverteu em ajuda social para ele. Aí ele conseguiu comprar roupa, tênis, material escolar e fazer um lanche ainda na escola. Ele conseguiu ter o programa Jovem Aprendiz e ele conseguiu chegar no Pronatec, no ProUni ou no FIES. Se ele ainda foi um bom aluno, ele conseguiu Ciência Sem Fronteira. Aquela criança que era para ter nascido morta ou pobre, ela se tornou um pai de família de sucesso e transformando a família dela numa família de conforto. Ou seja, numa geração, o Lula mudou a história da vida dela todinha e dos antepassados dela. Maravilha, maravilha. Isso mesmo, né? É a É, história ué, de é, gerações. É o trabalho de rua mesmo, né? ué. Eu tento explicar assim rápido porque a gente tem pouco tempo, porque eu gosto de ficar no ponto de ônibus. Enquanto que a pessoa está esperando o ônibus, eu explico isso para ela. Mas esse texto é pronto e depois, se ela tiver tempo, eu vou explicando projeto por projeto, como foi feito, como se beneficia. E Muito até bom, ensina a muito pessoa como buscá-lo até no CAD único. Esse é o Hein, Ed. hein, hein, bem. Uma Ed? forma simples E de contar. você vai ser candidato, alguma É, coisa assim, não? Eu tenho, eu sou sobrinho, neto e filho de uma família de vô negro e vó loura e se criou no subúrbio de Juiz de Fora, num bairro que tem 20 mil famílias, um bairro muito grande, e todos são de lá. Então a gente cria
dos pobres das quebradas quanto os ricos do alto do morro, assim, que lá desse bairro. Então todo mundo me conhece, assim, todo mundo sabe da minha política, porque de onze tios pobres, teve 32 netos. Desses 32 netos, 18 se formaram através do ProUni ou do FIES, cara. E nenhum desses 11 tios teve faculdade. Ou seja, realmente Lula mudou nós e lá eu faço minha política. Eu ainda não sei se eu teria coragem, mas eu tenho muita vontade de ser vereador e através do ver a dor, por estar perto do pessoal, eu acho que eu ficaria como vereador, não queria subir não, porque é o cargo político mais importante que nós temos, é a do vereador, porque ele está perto da Legal. comunidade, ele consegue levar o acesso muito mais ligeiro, ele é o que vê a dor, né? Vamos botar em sílabas, eu gosto muito da política de vereador, assim. É. Talvez Pois é, um dia eu chegarei a talvez, vereador. talvez a sua eleição seja essa, viu? Porque É, o PT vai eleger muitos deputados, assim como teve a onda bolsonarista que elegeu um monte de retardado lá, aquelas Zanelli, aqueles MBL, né? A força contrária que vai isso, vir isso. agora também vai eleger muita gente, viu? Eu acredito muito nisso. Eu fiquei pensando no de deputado estadual, mas eu vi que eu não ia ter baseamento para isso, até por causa do sentido de campanha, que seria muito diferenciado. Mas para conseguir uma campanha de vereador, eu conseguiria, porque eu conseguiria fazer um serviço muito mais perto. E eu não tenho recurso de patrocínio, né? Embora que o partido conseguiria e o fundo eleitoral Sim. conseguiria também, né? Mas, Aham. mas eu não tenho recursos próprios para Diz, fazer algo a mais, então é isso, seria ruim. como é que tá a sua conta aqui no TikTok? Como é que ela tá? No meus 3 perfis petista, tá dando ao todo 7.000 pessoas, mas no meu primário ele tem 5.000. Mas eu já fui derrubado 3 perfis de 4.000, de 6.000, então eu sou derrubado Entendi. direto, os bolsonaristas me odeiam. É. Eles, Eu, eles eu me tô odeiam de experimentando com um pouco força. disso também. Eu tô experimentando isso aí. E com um discurso desse, Eles vai, e mostrando, Hélio, mostrando isso agora que você falou aí, o pessoal tá todo dando nota 10. Se os bolsonaristas estiver aí, eles estão lhe odiando, rapaz. Porque Tá. mas é muito, você tá cara. do lado que tem argumento, que tem verdade para falar. Eles não têm nada, são vazios, eles não têm o que falar. É. Aí é Eles difícil para Não, estão, eles. viu? e eu tenho TDAH e eu gosto demais desse distúrbio mental assim, meu, porque ele me traz ansiedade e depressão, mas também me traz concentração. Então, tudo que eu quero fazer, eu faço bem feito, tanto no estudo, quanto na orientação política e quanto no debate. Então, eu me concentro, a minha concentração ela consegue ser absoluta, quase que igual de um autista. Assim, então e na hora que eu tô depressivo, eu filósofo. E na hora que eu tô com ansiedade, eu brigo. Então, na hora que eu pego o bolsonarismo, minha ansiedade vai lá pra cima. Aí eu viro petista raiz mesmo. Aí é muito legal mesmo essa transformação, sabe? Devido a esse incômodo que deveria ser, mas que eu acredito que não seja, né? Rafael tá Olha, perguntando eu se é acho que padre, Vitor. você tem que se candidatar, viu? Candidata a deputado estadual ou federal, lança sua candidatura, não fica na sombra, porque você é Eu, luz. eu, eu Você quero tem muito um evento, continuar com o meu você apoio tem um evento, né? ao Gilmazinho, mas para vereador eu penso mesmo em desenvolver isso, em tomar coragem, porque ainda acaba que um lado um pouco medroso não me dá essa confiança ainda não, mas eu acho que com o Não, passar do tempo não, e o tira crescimento do esse partido me medo da daria sua cabeça. confiança. Tira esse medo da sua cabeça. Você está trabalhando É. para um, vai trabalhar para você. Porque Os você tem meus tios falam potencial. isso comigo direto, porque eu fiz minha família, não nasceu um bolsonarista lá.
Porque na hora que eles começavam a falar de Bolsonaro, eu já começava a ir pra cima. Aí com eles eu consegui não nascer nem um bolsonarista, nem em 18, nem agora. Então e eles falam, não, cara, você tem tudo para nós vamos te ajudar, nós saímos aqui no bairro pedindo voto, tal, eles falam isso mesmo, essa formação, eu não sei, eu devo fazer mais encontros, eu vou em BH com uma amiga nossa que a gente vai discutir sobre patrocínios para o TikTok, sabe? E orientação de campanha. Aí a gente vai ver se consegue ter aceleramento, essas coisas e orientação de campanha. O que falar, né? O que tocar, quais os assuntos que o marketing da campanha quer que a gente toque. Aí a gente vai lá no fim do mês agora para ter essa reunião. Aí, depois dessa reunião, se Deus quiser, a gente pode se empolgar ou pelo menos trabalhar com mais informativos, né? Porque o PT, ele, infelizmente, eu acho que ele é fraco na internet. Ele fica mandando pra gente e-mail e a gente tem que ler aquele e-mail e decidir o que fazer de melhor na campanha. É muito sem marketing. O Bolsonaro já tem lá uma equipe grandona trabalhando, Aqui, que é difícil. eu tenho feito umas pesquisas aqui sobre internet, analisando aqui uns perfis aí bolsonarista e tal. Eles são bem mais profissional, viu? Essa turma Cara, aí, olha eles não só, têm conteúdo. eu vou te explicar como é que eles são. O bolsonarismo, ele não tem conteúdo. Conteúdo, igual nós estamos Isso. conversando aqui, quem está assistindo a live vê que o nosso nível aqui está muito acima do que eles estão acostumados. O Verdade. bolsonarista, eles não têm o nível, mas eles têm o engajamento, sabe como é que é? Eles têm esse povo chato que fica perturbando as lives, etc e tal, eles têm esse trabalho. Olha só, os perturbadores de live, ganham R$30 por 3 horas. Os perturbadores de live ganham R$30 por 3 horas. Os anfitriões ganham 1.750 por semana. E os administradores robóticos, 20 mil por mês. Olha para você ver. É uma coisa terrível, cara, assim. Só que assim, eles são muito, o Alexandre Moraes já deu a dica para eles, né? Que eles estão sendo observados. Isso. Ontem vai cair. Cidadão que me ameaçou, hoje outro falou uma bobagem bem parecidinha também. Ele falou nós temos o Verdade na Rede para isso, Vitor. www.lula.gov/verdade na rede. É só printar e mandar para lá. Você conhece o Verdade na Rede? Não. Eu participo lá, eu participo do grupo do WhatsApp, muito bom. Ótimo, o grupo de WhatsApp é perfeito e o Verdade na Rede são 4 advogados que fazem o crivo das ameaças. Ela é muito importante, cara, muito importante. Então já tem algumas. Assim, eu não ia comprar uma briga dessa se eu não tivesse um resguardo por trás, né? Mas assim, aí eu recebi informação, sabe, do que eles estão aprontando. Esse pessoal vai pra cadeia, gente. Vai. Esse pessoal aí do Bolsonaro, que tá nas redes aí, falando do STF, etc e tal, e assim, eu falei isso na live de ontem, eu vou falar pra eles de novo hoje. Já teve um aqui, tá no TikTok preso já, tá? Professor Marquinhos. Professor Marquinhos? Aqui depois eu passo a informação pra gente fazer um vídeo. Passo sim, eu te mando privado. Ele foi preso em Curitiba. Santa Catarina ou Curitiba. Professor Marquinho, careca, professor de história. Ele fazia live fardado. Ele fazia live fardado. Aí ele ameaçou o Xandão. Nós mandou pro Xandão na hora. Caiu bonito. Cadeia. 2 semanas detido, tornozeleira até hoje. Muito bom. É isso aí. Eu acho que tem que respeitar, né? Mas o Xandão lá, ele já deu a notícia. Se você souber ler o que ele falou, ele já falou que eles já sabem quem são, aonde estão, o que estão fazendo. Sim, Carol. Então eles estão bem com essa... Eles estão com ótimo. Na hora que nós derrubou o Marquinhos, nós ficamos muito contentes.
Ah, derrubar o E eu tive Bolsonaro aqui, é boa. Essa é boa. eu tive aqui no Essa é meu boa. TikTok 45 mil ameaças e veio o pessoal na minha casa, mas saiu correndo depois que eu abri uma live filmando eles. Aí foi o meu primeiro perfil, foi em setembro do ano passado. É, Depois disso não fizeram mais não. é. E assim, eu recebi Eles são bem ameaça, tá? complicados. Eu recebi uma Aham. ameaça aí de um bolsonarista, acho que já tem umas 2 semanas. Tá no vídeo, inclusive, nesses vídeos que eu tô postando lá, porque eu tô postando tudo, tá lá o dia lá que o cara me ameaçou. Ele mandou um recado para mim assim, ó. Você tem que ser fuzilado. É assim mesmo. Eu vou te fuzilar, mas eu vou te fuzilar e tal. E foi em São Paulo esse cara. Aí eu conversei com os amigos meus, um amigo meu foi na casa do cara, velho. Só que o seguinte, fazia dó o lugar onde o cara mora, a vida que o cara leva, você tá entendendo? Aí eu Não falei, dá ah, nem pra larga isso pra lá. processar. Não, não, não. Assim, um Eu ia coitado, começar um meio processo com um e quebrado, tá? descobrir que o cara é camelô de rua, o cara fica com uma madeira lá vendendo carregador de celular, fone, um tal de dicas o romântico aqui. Aí ele fica na rua em frente a uma academia com isso, aí fica falando que é pastor, fica falando um monte de coisa, sabe assim, mas eu falei, porra, não adianta Coitado, né? processar, não. É É um coitado, mas brincadeira, assim, velho. ó, cada um com a sua responsabilidade, né? Esse Mas tem que pessoal, botar ele eles pra estão sendo varrer um monitorados. chão, pra lavar um muro. Alguma coisa tem que ser feita assim. É. Lá no meu trabalho Mas também, é assim, eu fiquei complicado. sabendo hoje. O pessoal tá movimentando muito lá umas forças ocultas, sabe? Porque você sabe que todo lugar tem, né? As forças Aham. ocultas estão movimentando e tal, mas eu passei 18 anos sendo perseguido por um governador aqui que chama Marconi Perillo. Se meu couro tá grosso, eu falei, rapaz, tem medo desse povo, não, né? Mas, gente, Não, vamos é voltar brincadeira. pro assunto da live, Vamos lá. que a questão nossa é eleger o Lula no primeiro turno, né? E acho que a gente está indo muito bem, né? Aqui eu fiz uma live hoje 10 horas da manhã, fiz umas 7 horas da manhã, porque eu vou testando, sabe, os horários. Bacana, Certo. tô gostando dessa live nesse horário das 10, porque a média é E sempre acima de 40. esse horário é Sempre acima magnífico. de Esse era o 40. meu horário. Só que eu É. comecei a parar de fazer, eu fazia de 9 para frente, até dormir. Aí Cara, bem bacana, sempre deu gostei. esse público aí, chegava a 50, e vai É. crescendo. É um horário muito bom. Parece até que os robôs hoje diminuiu, vocês perceberam? É É porque muito quando tem um importante. assunto assim, aí eles não falam, não, eles ficam mais ouvindo, ele fica mais Que ouvindo. bom, né? Quando tem um Vai que aprende. debate, quando tem um debate, aí ele é melhor assim a live. Por isso que eu acho bom assim. Eu fico aqui Não, às vezes na mas se janela, e você aí quiser quando robô aparece. e hater, é eu sair e voltar com o Ed. Se eu vim com o Ed aqui, aí você vai ver o que que é subir hater. Aí aparece muito. É. É Aí, assim, gente, Porque eu eu acho tô no que perfil do Luiz. Sou é, eu aqui, a não gente sou se eu. ajuda Sou o muito, Ed. né? Aqui, a gente está se ajudando, assim, quem precisar subir, quem precisar, conversa com a gente aí, que a gente é, é, coloca você nos vídeos, entendeu? Que às olha, vezes vai Aham. viralizar e a gente tem que fazer. Vocês têm algum grupo de WhatsApp? Eu participo do grupo dos 13 e política, política da esquerda. Política da esquerda seria muito bom colocar você, porque já é mais coroa, assim, sabe? É a galera de Sim. 40 anos para cima, assim. Então aí a gente fica com menos videozinho, a gente fica conversando mais projetos, analisa projetos. É legal. O grupo dos 13 é mais a galera daqui do TikTok mesmo. E os dois seria interessante de te colocar. O Marcelo aqui, que está aqui na rolagem, ele tem mais grupos também, assim, também de adultos daqui do TikTok também. Que também é importante ele te colocar, mas eu saí de muitos grupos aqui do TikTok. Eu só fico no 13 e esse de política. E eu participo de dois grupos também, de política do agronegócio também, assim, que é bem interessante. Só que é cheio de bolsonarista lá e eu fico lá tomando pedrada lá, mas só que eles me deixam porque também é uma forma do meu serviço também, né? Aí eu tô lá também. É. o Macedo O também aí, agronegócio. a live também é do grupo também. É. É.
A questão desses bolsonaristas aí, que na verdade eles não sabem debater, né? Não conseguem debater assunto nenhum, nem o Brasil. É uma repetição, perguntas que não tem nada a ver, né? Sempre Agressão. deteriorando, respeitando as pessoas, né? Você não respeita as pessoas só porque você está atrás aí de um perfil, né? Isso é muito feio, né? Eu acho que é a falta de caráter mesmo, né? De certas pessoas de se colocar nesse nível, né? Para ganhar um dinheiro, né? É difícil, né? Certamente deve ser pessoas desempregadas, sei lá o que que é, né? Que na verdade pessoas se sujeitam a isso, né? Eu acho que isso não é legal. Ô, Eu Marta, tô mas vendo, tem a tem, ver com tem, conceito tem uma fascista pessoa também, né, aí, Marta? tem uma pessoa aí chamada Edilene, Edilene Maria 727, né? Com uns questionamentos aí, dizendo que eu ganhei não sei quantos milhões advogando, né? Você não fala isso para as pessoas, né? Até porque eu não advogo. Eu sou bacharel em direito, eu sou doutorando em direito, eu faço investigação na área de direito, né? Na verdade, eu sou servidora pública, trabalhei mais de 35 anos no IBGE, né? Ainda continuo professora, né? Sou professora também do ensino público. Ô, Então, na Marta, verdade, eu já construí a minha vida, né? Sou sindicalista por natureza mesmo, represento aí Não, os Edilene, não é servidores do você não. IBGE. Então, na verdade, a pessoa põe as coisas, sabe, escreve, digita aí, não conhece as pessoas, né? Digita qualquer coisa aí, simplesmente no sentido de desarticular uma live que é séria, que na verdade nós estamos aqui para discutir o país, né? Discutir a grande crise que o Brasil está vivenciando aqui, que todos nós brasileiros, né? Trabalhadores, a ô, população, né? ô, Marta, só um Estamos vivenciando. momentinho, desculpa aí Eu interromper. acho que você está enganada, Marta, porque a Edilene, ela assiste muita live e Não, não, ela ela tem um foi, Não, ela canal não, de foi de uma esquerda forma muito grande. pejorativa. Ela inclusive pôs um monte de não, não Ah, foi risada assim tá. aí. não. No começo tinha outra pessoa. Não é aqui Eu tá acho não. que eles Aqui estão quem falando de tava uma falando já outra live. saiu. Eles estão conversando sobre outra live Não, aqui, foi ó. assim Eu mesmo. acho que Pode eles estão falando olhar. da tal de Cláudia. Não é não, não é não. Eu vi. Mas assim, eu estou Você dizendo estava isso na porque live do assim, Edgar? não, não, é aqui mesmo agora que eu vi. Mas na verdade, eu estou respondendo porque ela colocou de uma forma assim, com bastante risada, né, e tal. Mas na verdade, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, sabe? Porque a gente não conhece as Não, pessoas. não, eu te garanto, Marta, eu te garanto que ela tá falando de uma live que é de um cara que tá começando a abrir live agora, e esse Não, cara, não, ela ele tem citou hora meu que ele nome cai aqui. pra direita, cai pra esquerda. Não, 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 ela, ela ela citou tava te meu nome. perguntando, ela te perguntou, Gente, Ela ela te não perguntou. perguntou. Despem. Então tá. Vamos encerrar esse É. assunto? Assim, vamos continuar a Isso, live? isso, vamos E aí pôr pra depois a frente, gente vê os. mas É, eu gosto da Edilene, assim, ela não, eu eu acho acho que que tá não. tendo um Eu acho que equívoco aqui. a pessoa que estava falando isso, eu bloqueei ela lá no começo. Não é. É, Eu bloqueei um monte aqui. E eu acho que essa pessoa já foi bloqueada lá, por isso que não é por isso tem uma que confusão ela aí. tava só te Não, eu perguntando, peguei aqui um por isso que deu um comentário aqui, conflito. ó. Marta Queiroz. Aí ela fez algum comentário aqui, mas ela até riu aqui, ela botou rindo, ganhou 9 milhões advogando. Foi alguém que comentou, ela fez o Quem comentário em ganhou cima. 9 milhões foi o Flávio Bolsonaro, gente. Foi o Aí Flávio ela, Bolsonaro. Ele tá pronto, alegando é isso que aí. ganhou, né? Foi isso aí, é Não, é porque ela confusão. fez o comentário para Marta. Aí ela fez É porque a exatamente. gente estava falando. Porque eu falei que o Flávio Bolsonaro ganhou lá no início do assunto aqui, assim que a Marta subiu, que advogado bom é o Flávio Bolsonaro, foi esse comentário. Ah, Aí ela tá. comentou para Marta. Ué, foi logo no Pode ser início, aí ela, relacionada a isso. Pode, gente, desculpa. mas pode confiar que só tem pessoa boa Você aqui. já conhece, né? Conheço todos, conheço Não, todos tudo aqui. bem, desculpa aí. Então, A live realmente tá é muito relacionada a outra gostosa, a coisa. live tá muito gostosa. Vamos pau na obra aí, ô Vitor. Vamos tocar um assunto agora aí Pois de é, a gente sentar coisa boa aí. pronto. O que a gente precisa fazer para melhorar a campanha do Lula?
Rapaz, é parar de falar do Bolsonaro e falar do Lula. Bolsonaro já tá perdido. Eu acredito isso, velho. Porque não tem mais o que citar aquele bosta. É citar os erros dele, desmentir as fake news e a gente começar falando o que mudou. A gente pode começar simplesmente o risco país. O que é o risco país? É o número que mede a credibilidade internacional, tanto a segurança jurídica quanto as seguranças contratuais, de cumprimento de contrato de um país. Então, o Lula pegou do Fernando Henrique o risco país a 2.200 pontos e ele entregou para Dilma Rousseff a 174 pontos. Então, assim, se a gente começar a debuiar qual é o significado do risco país, a gente consegue fazer muitas pessoas saber que é dali que sai grandes empresários que vão trazer sua empresa para o Brasil, que vão comprar terreno, que vão construir, ou seja, acionar a construção civil a trabalhar, depois vai ter que colocar operários no chão de fábrica para poder trabalhar e CEOs formados, pessoas formadas para administrar esse setor de produção. Então, assim, se a gente debuiar sobre risco país, a gente sabe que dali gera emprego, entendeu? Dali gera emprego. Então é isso que a gente tem certeza que o Lula sabe fazer e vai voltar a fazer. Muito bom. Você sabe me dizer que essas contas que eu vou silenciando aqui, na próxima live eu tenho que silenciar ele de novo ou já fica... Não, silenciado é só no máximo pela sua live ou 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Se você bloquear, ele já fica para a próxima. Mas o bloqueio te coloca como uma pessoa que não gosta de receber pessoas, entendeu? Ou seja, um cara chato. Teórico assim, né? No belo português, né? Aí o TikTok começa a reconhecer que você não é popular. O silêncio ele é melhor porque o TikTok reconhece que é a pessoa que te incomoda. Mas se for um comentário tipo antidemocrático ou a favor da ditadura, eu bloqueio, sabe? Os comentários anti-Lula, só Lula ladrão, eu silencio e deixo eles escutando. É melhor. Assim, mas eu não tive problema com live até agora, não. Assim, de questão de nada. Eu te faço. Mas eu bloqueio. O pessoal fica repetindo a mesma frase. Essa moça aqui, não sei se você conhece, Aquino e KLB. KLB não K, pô, é tantas letras que eu confundo o nome dela toda hora. KLP, a Carol, KLP 348 e a Aquino são duas mulheres que já têm experiência como administradora, sabe? E como moderadoras. Se você tiver confiança nelas, elas vão fazer um trabalho de limpeza na sua live muito bom. Na verdade, aqui eu não sei fazer isso que você está falando aí, que é colocar como você vai apertar nos 3 pontinhos, tem os 3 pontinhos aí tem ali configuração de conta, configuração alguma coisa ali, aí tem moderação. Moderadores. E é bom que elas vão ficar sempre na rolagem, elas estão sempre atentas na rolagem. Elas sempre estão aí, a KLP, ela é uma jovem que conhece muito de política, a Aquino já é uma mãe, já é uma pessoa que também trabalha também, então, ou seja, você vai ter 2 idades aí, 2 pessoas bem responsáveis que têm uma experiência boa para coisa assim. A KLP, ela gosta de me vigiar, e isso me irrita. Mas eu gosto KLP dela. E a outra, como é que é o nome da outra ponta? É a Rosângela Aquino. Aquino Rosângela 13. Rosângela. Eu acho que a Aquino, inclusive, eu conversei com ela hoje de manhã. E a Ana Fernandes, só que a Ana entra pouco, né? A Ana tem muitas obrigações também. Seria também uma outra mulher boa de moderador. Mas a Aquino e a KLP, elas sempre estão aí. Sempre uma das duas vai estar aqui na sua live aqui. Legal. Quem sempre está aqui na live dele também é a Edilene Maria, ela sempre está. A Edilene ela é a minha moderadora também, mas eu não sei se ela gosta, se ela falar que gosta, mas eu sei que a KLP e a Aquino tem experiência para fazer isso. Luiz Boa noite, Aninha, vou te ver, meu anjo. Martins, Vitor, também melhor de voltar para a live, né, Luiz Martins. Voltar para a live.
né? Luiz, Wilton, Jackson. É, Vamos eu lá, acho que isso. assim, Falamos o Se risco tiver alguém país, para né? subir, Você ia pode fazer botar uma aí, pergunta viu? sobre Eu isso? desço. Essa questão que você Ah, falou, a Edilene gosta de moderar também. você Também chama pode Ed colocar ou também. Luiz, hein? Ed, meu É Ed, nome, né? o meu nome é Ed mesmo, só que aí eu tenho os meus perfis secundários, então tem que mudar de nome, né? Aí daí aí tem o Luiz, eu tenho a Dilma Forte. A Dilma Forte é um perfil de ataque para poder a gente defender a Dilma e brigar contra contra o machismo, o xenofobia, a misoginia. Então a gente luta demais contra isso com o perfil da Dilma, né? E o perfil da Dilma eu me coloco como uma pessoa não binária e peço para ser chamado de ela e de Dilma. Eu não peço para ser chamado pelo meu nome mesmo, quando eu estou no perfil da Dilma, embora que eu use a mesma voz, todo mundo sabe que sou eu. Mas é exatamente para confundir o bolsonarista e exigir totalmente o preconceito dele que aflore. Porque aí começa a falar de estocagem de é vento, Edilene essas Maria coisas tudo. 727. Olha aí para mim. Ela é muito. Edilene, Ela quer também. Edilene Maria 727. Isso, 727. Pronto, tá adicionado. Tá. Então você tá com uma equipe boa agora. Ixi, ótimo. Você Aí você agora não tá. Porque, precisa se preocupar mais, não. Você não precisa se preocupar mais, não, que ela sabe o que fazer. pronto. A gente vai Tá com conversando e policiamento bom aí. É. a equipe da polícia tá em Isso. coisa boa. Gente, olha, É. vamos colocar algum horário aqui para a gente encerrar. Já são 11h13. Nós começamos às 21h30, né? Uhum. Esse vídeo que a gente. Esse vídeo eu vou disponibilizar ele no YouTube. Eu tenho vontade de ter um canal lá no YouTube. A princípio era para trabalhar com turismo. E olha onde que a gente veio parar, né? Era uma questão. Nossa, Eu tenho eu vontade fiz de faculdade de trabalhar com turismo. turismo, coisa boa. Então, assim, se você quiser assistir ou se quiser me ajudar lá de seguir no YouTube, eu preciso daquele Sim, cumprir sim, aquelas sim. pré-requisitos lá para ter live. Vocês sabem, inclusive, quais são os pré-requisitos lá É para mil, fazer mil ao vivo? seguidores. Mil Não. seguidores. Então, ótimo, eu tenho 7. Tá perto. Mas Tá só que faltando lá tem um pouco. grande segredo, né? Ah, Você com R$ 30, você compra 1.000 seguidores, né? sério? Robôs lá. E aí você atinge a live rapidinho e depois você Então, pega eu vou organicamente. aproveitar. Vou É, aproveitar ué. que os bolsominions tá aí e falar, gente, ó, ajuda aí. Isso, Eles estão visitando o canal lá. Tem vídeo lá ué. que eu não fiz propaganda do vídeo nem nada lá, já tem 60 exibições, sabe, umas coisas assim. Eu acho que isso aí é Escreve coisa aqui dos na inimigos. Os rolagem que a inimigos gente ficam printa e tentando depois vasculhar sua pesquisa. vida, né? É. Se você quer divulgar mesmo aqui no TikTok, escreve aí na rolagem aí que a galera printa e depois vai lá ver, ué. É. Lá no perfil lá da minha conta tem um Tem no linkzinho perfil de direcionamento, né? Ah, tá, não, e beleza, já tem lá beleza. do YouTube lá. É só Uhum. entrar, vocês vão ver meu cachorro, aonde que ele Ah, legal. nadando, coisa bacana lá. Minha Kombi, eu tenho uma Kombi. Eu vi o vídeo que você E a gravou. Eu Kombi, vi o Sensacional. vídeo. eu tinha vontade de fazer um canal, trabalhar viajando com a Kombi e tal. Mas aí a gente vai fazendo política, porque esse ano realmente não tem como a gente não participar, né? Não, Esse não ano tem foi não. o. É obrigação É, nossa. até de política, assim, eu já tava de saco cheio. Falei, pô, não. Sabe assim, é meio chato. Você gosta e tal, mas eu não gosto, não. Eu acho que eu já dei minha contribuição aí política, várias coisas que eu fiz no É. passado. Então, hoje eu tenho vontade de trabalhar turismo, viajar, sabe? Eu passei Aham. janeiro e fevereiro agora viajando pelo Nordeste, foi uma viagem maravilhosa, sabe? Mas você conheceu o Porto Maravilhosa. de Galinhas em Pojuca? Tudo. Porto de Galinhas. Você sabia por que chama Porto de Galinhas?
Eu sei. Não, assim, a lenda é que tinha galinha lá, que o Não, não, é barco. por causa que foi proibido o tráfico negreiro, né? Só que o Brasil Sim, sempre arruma um jeitinho. Aí eles traziam os negros da África aqui e gritava: chegou as galinhas, e era um anúncio na pluralidade pelo Nordeste todinho, o aviso que as galinhas estavam chegando, Exatamente. ou seja, era o lado pejorativo para as galinhas. é a malandragem, né? É a malandragem. É, Calipê, e por lá ser um território de coral, então era um porto natural, né? O navio atracava no coral e eles vinham caminhando sobre 2, 3 quilômetros de coral, machucando seus pés até chegar no litoral. Era uma legal. covardia É legal terrível. escutar essa Gente, história. posso Quando eu deixar estive um. É, lá, me contaram, muito triste, né? é Mas triste. olha aqui, ó, tem Eu fui uma lá, pergunta aí vi- e o desgrama e a desgrama do local tem um mapa do Brasil esculpido naturalmente no coral, né? Assim que é complicado, né? Assim, e serve para um local tão historicamente ruim para Eu gente, acho que mas foi uma tem que das ser melhores lembrado. praias que eu entrei, É foi Porto mais de lindo Galinhas. do mundo, é mais E eu lindo as aprendi, jangadas. É muito lindo, eu né? aprendi a mergulhar Aham. lá. Eu passei uns Sim, dias lá e aprendi a mergulhar, sabe? Com equipamento e com tal. pão. Aí é muito E o lindo, pãozinho pro muito lindo. peixe. E o pãozinho Sim, pro peixe. é, É muito bom. para ver os peixes lá. Nossa, é outro universo, né, gente? A É gente outra precisa coisa. disso. E a ilha de Mas Jacaré? assim, vamos tentar discutir um tema para a próxima Vamos lá. live de amanhã? Mas Sim, antes de discutir, tem uma pergunta aí da Edilene. Ela perguntou deixa eu assim ver. para mim, e qual o objetivo de mudar o que já garantia moradia? Aquele tema que nós estávamos conversando sobre a questão de se retirar a moradia, né, o que é um bem, como um bem de família, e colocar para pagamento de dívida, né? Mas é exatamente isso, né? Eles querem privilegiar os banqueiros, né? Porque muitas pessoas estão endividadas. Eles abriram também a possibilidade, por exemplo, da pessoa colocar o imóvel como garantia de empréstimo, né? Já dando uma brecha para isso, né? Isso. E É agora, com porque certeza, é sagrado o direito do seu único sim, tem imóvel. família. É E ele não pode ser tomado de nenhuma forma, a não ser por um divórcio legal, onde que é exatamente, privilegiado a mãe de família, ou então se exatamente, aquele imóvel é objeto de financiamento. Se aquele imóvel, mas exatamente. porém, em qualquer outra forma de dívida, ele te garante o direito ao teto. E o Brasil é um dos países do mundo que tem um déficit habitacional muito grande. Então, o imóvel é a forma mais fácil do banco capitalizar sua dívida em leilão público, porque aí ele joga em leilão e ele consegue ganhar aquele valor muito grande perto do valor venal do próprio imóvel num leilão de massa. Então, ou seja, é perfeito para um banco capitalizar em cima de Não, imóvel na aqui no verdade, Brasil. para receber, vamos dizer assim, É. dívidas de empréstimos, principalmente, né? É, Porque nós estamos empréstimos num. pequenos. Exato, porque nós estamos numa fase em que o trabalhador perdeu a sua, vamos dizer assim, possibilidade até de sobrevivência, né? Muitos estão muito É, endividados com Só que, bancos, com Marta, empréstimos pessoais, né? vale a pena Na a gente ler essa verdade, PL se há direito e- de reembolso sobre a sobra do dividendo. Ou seja, o imóvel vai para leilão, ele não, na verdade, capitaliza o nós temos que recurso, lutar para que isso amortiza a não dívida e passe. devolve o lucro. É, a gente tem que Ed, ler sobre esse nós temos tema que se ele lutar, está. Ed, nós temos que lutar para isso não passar, porque Claro, claro. na verdade, esse é um bem de moradia. Imagine aí quantos mais vão ficar sem moradia. Se já um déficit É. habitacional bastante, vamos dizer assim, bastante acentuado, isso vai Isso, acentuar isso. mais ainda, né? Na Dona A verdade, Marta, e o repercussão Brasil, também foi muito negativa. para E o moradia, Brasil já né? E não sofre, o Brasil já sofre com a especulação imobiliária e com distanciamento entre locais que têm acesso à escola, segurança, saúde, e ele joga pobre para as marginais. Então, ou seja, o pobre sempre mora uma distância longe do centro, longe de bairros que têm o sistema bancário, sistema de saúde, sistema de segurança,
e com isso, porque entre bairros existem vários investidores que têm lá terrenos abandonados, várias outras coisas, que não utiliza para nada, só para especulação imobiliária. Aí daí é onde que até entra o movimento do sem-teto, tentando evitar essa lacuna entre estrutura e não estrutura, onde que moram pobres. Então vai piorar, vai piorar. Não, e os sem-tetos, tem um grupo grande aqui em Goiás mesmo, tem vários grupos aqui de sem-teto, aqui no Brasil É. todo, né? De Isso, pessoas que hoje, o- uma hora dessa, não tem um lugar para morar efetivamente, que falta comida, né? E com bastante é, crianças, famílias, grande parte são mulheres, né? Que estão nessa sim, situação de sim. risco aí, sem moradia, né? Até eu E é a coloquei um grande comentário sobre vantagem do Minha Casa Minha Vida é o programa de proteção à mulher mãe. É todo o imóvel que é feito pelo Minha Casa Minha Vida Social, ou seja, Minha Casa Minha Vida 1, ele é colocado no nome da mãe e sem nenhum direito ao pai, sabe? Ou seja, se houver divórcio, ele sairá do imóvel. Sabe? Pronto, acabou. normalmente é a mulher, né? A mulher é que é a chefe da família, a mulher é que cuida dos filhos, ela que cuida dos filhos. Exatamente. Muitas Então, o delas têm, Minha Legal, Casa. perfeito. É, vamos dizer assim, filhos Pessoal, com vamos marido, encerrando. né? E aí a gente discute um tema, talvez amanhã ou depois, não tem problema não, né? beleza. Nós- A gente Ah, pode tá começar bom? sugestão de com isso, tema, os você setores falou, né? empregatícios e essa Porque a PL. live é muito boa, aí o pessoal vai falando, vai passando o tempo, mas é isso mesmo. Agora, assim, eu dava, não sei se eu poderia dar uma ideia, assim, falar um pouquinho Sim. da Exatamente isso, história, Marcos. falar um pouquinho da história dos políticos mais velhos, como você falou de Arraes aí, porque Arraes elege, depois de morto, ele ainda elege pessoas aqui, porque ele deixou um legado de fazer, trabalhar pela comunidade, trabalhar pelas pessoas mais humildes, programas sociais, que ele elege, vai Com eleger certeza. a neta dele, aqui a governadora, vai ser eleita. A E Marília? assim, ela apoia Lula, ela não é do partido de Lula, mas apoia Lula aqui, ela só foto de Eu Lula, nome de acompanhei Lula. ela. Então, assim, é bom sempre trazer para o pessoal ter um conhecimento, como tem Brizola aí, tem Getúlio Vargas em Rio Grande do Sul, e Sim. assim por diante, sempre trazer um assuntozinho para o pessoal ir tendo um conhecimento, porque as pessoas que Ah, estão, e prende muita se gente na você live. conhece o Brizola, é muito importante falar do Brizola, cara. Ele botou políticas Essa questão também eu acho que a gente adoráveis. podia focar também nos apoiadores do Bolsonaro, né? Quem são, entende? Quem que é o presidente do Gostaria disso. PL? Quem é É, o Roberto é Jefferson? informação, Quais isso são tudo os é partidos? informação. É Quais são os partidos? aquele senador desgraçado lá, cara, que é aquele que ele virou ministro aí, depois a mãe dele que entrou como senador pô, esqueci o nome, cara. É o cara que mais pegou verba parlamentar da emenda do relator. Ciro Nogueira, né? Ciro Ciro Nogueira. Nogueira, Acho que é né? isso, né? É É. Ciro Nogueira. Ó, Quem que é o ele é o que. Lira? Quem que é o... Ele é o senador que mais pegou grana pela emenda do relator. Aí a mãe É, dele, que é a suplente, é a segunda que mais pegou grana. Olha só pra você ver. E ele chamou o claro. Bolsonaro de fascista, hein? Ele chamou o Bolsonaro de fascista. E É. falou que o E já está Lula foi o melhor afastando do presidente. Bolsonaro de novo. Porque ele É sabe que vai perder a verdade. eleição, eles fazem negócio, né? Agora sim, olha, Isso. tem uma questão de governabilidade aí depois da eleição, né? Porque esse povo vai acabar se reelegendo, né? Esse povo do Centrão. E aí Muito. nós vamos ter um problema aí que nós vamos ter que conviver com eles, né? Mas Ah, aí a gente tem que se divulgar e dizer quem são eles, porque aí Sim, o para a gente pessoal entender. vai sabendo, é o que você falou aí, mostrar quem está com o Bolsonaro e quem estava, porque aí a E É, a grande divulgação. coisa, é que é obrigado em constitucional cada deputado ter 30 milhões de emendas. Só que, porém, não é obrigado dar logo no primeiro mês do ano. Então, tem como o Lula controlar esses 30 milhões e falar com o cara, então aprova, faça o seu trabalho direito, analise todos os processos, senão eu só vou te dar 30 milhões no final do ano. Eu posso te dar agora 10 a cada trimestre, ou te dou no final. Aí daí, entendeu? Ele pode fazer essa jogada de compadre e dar certo a gente controlar eles no banho-maria.
Vamos fazer uma lista desses apoiadores do Bolsonaro para a gente começar a conhecer a biografia deles, né? Marta, você quer Muito despedir? importante isso. Você quer Sim, eu despedir? gostaria de agradecer, né, de agradecer a todos, né, especialmente os que subiram aqui, o Ed, o Wilton, você aí, o Jackson Perdigão. Gostaria de agradecer também os seguidores, né, porque graças aos seguidores eu consegui subir aqui, estar participando. Foi rápido, viu, Tô Marta? te seguindo. A todos que estão aqui, né, a todos que estão aqui, porque na verdade são pessoas que realmente estão interessadas, né, em juntos aqui apoiar Lula presidente no primeiro turno, para que possamos retirar esse Bozo aí do poder, né, com tantas falcatruas que ele fez, tantas maldades aí para a população, né, especialmente com relação à vacina, né, que demorou demais, né, para comprar a vacina. Ele como militar, né, ele poderia ter fechado as fronteiras, nem como militar ele não presta, né? Porque se prestasse, teria fechado as fronteiras, esse Covid não teria Não, sido tão sério assim, a gente, matar tantas ele é uma pessoas no país. vergonha pro Ele militarismo. é uma Ele foi vergonha demitido nacional. e ele quer criar o fascismo até para se vingar do que ele não conseguiu ser líder dentro do exército e ele quer ser líder da nação para ter esse ego dele machucado restaurado. É Não, verdade. realmente é uma doença, ele é doente, né? É, Patologicamente, é, ele tem várias doenças, inclusive eu já ouvi até ele, psiquiatra falando. ele é um psicopata de grau alto, porque ele Sim, não tem sim, empatia e ele tem foco. sim, Isso é uma doença de psicopata mesmo. sim. Nós temos que Ok. retirar ele do Marta, poder no primeiro turno. Obrigada a É. todos, viu, pela atenção, viu, pelo carinho. Desculpa aí, viu, Edilene, né? Realmente, assim, quando a gente vai reler os comentários, né? E de repente a gente não voltou no momento, né, que estava se falando, que a gente estava concentrado em falar uma coisa, conversando É. aqui. Aí nos comentários do chat as pessoas comentam muitas vezes entre elas, ou comentam uma coisa rápida, e aí depois a gente leva para outro contexto que não tem nada a ver, né? Desculpa aí, justamente. mas eu entendi qual foi, né? Me Uhum. desculpa. E vamos juntos aí na luta aí, certo? Vamos aí Amanhã às continuar 21. realmente com essas lives, né? E compartilhar as lives, pessoal, compartilhar as lives, Importante. adicionar mais pessoas, né? Para que nós possamos fazer uma grande corrente aqui juntos, retirar esse homem do poder, tá? Abraço. Ok, Marta, um Um abraço, abraço, obrigado, viu? Ô, Vitor, obrigada. prazerzão, cara. Quero estar aqui em outras lives e parabéns a Marta aí por estar uma mulher forte aí. A barra de rolagem, um beijo a todos. E o Wilton, beijo a você também. Ficam com Deus. Legal, Hélio. Aí você já tá Uhum. me seguindo, né? Você manda lá notícias lá. Já. Isso, vou mandar e amanhã eu tô aqui. Amanhã eu tô aqui, tô de manhã Ok, também. Nós vamos bater uns papos. tranquilo. Um abraço, gente. Um abraço, Ed. Valeu, mano. Wilton, tá aí ainda? Estou aqui ainda. Eu quero Manda um abraço agradecer aí a pro povo. vocês aí, só também como a todos aí que estão na rolagem. E eu sempre estou aqui participando, dando um pouco da minha contribuição, porque assim, eu sempre votei no PT, aí quero e vou continuar votando. Não por torcida, nem por fanatismo. Eu voto porque eu vejo e provei do governo de Lula e vejo que ele faz um bom trabalho, não tem como. Então, para a normalidade do Brasil, para que venha novos políticos, vamos votar Lula. Um abraço a todos aí, uma boa noite e amanhã estamos por Legal, aí. E o que eu puder trazer para cá, ainda tem muita gente boa de esquerda aqui, que faz muita live, Vitor, para vir para aqui. A que gente está legal. trazendo aos poucos aí, vai Que chegando. bom. Vamos, tamo junto, Vamos viu? crescer e Ó, vai gente, eu chegar quero no YouTube lá, agradecer. viu? Nós vamos seguir lá e as Vamos, pessoas vão vamos. seguir, Só tá vai ser faltando igual a 900 Marta, e pouco. vai É ser igual a verdade. Marta, vai subir Mas ligeirinho. é, gente, eu quero agradecer todo mundo aí e dizer que amanhã nós estamos aqui de novo, firme, forte, trabalhando. Agradecer as moderadoras, KLP. E eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube, todo, no integral. Eu baixo aqui e já coloco lá, né? Dá um abraço para todo mundo, quem participou. Agradecer a turma aí do Bolsonaro, viu? Se não fosse vocês, a gente não ria tanto. Vocês fazem parte da
da nossa alegria, principalmente quando a gente ganhar na eleição no primeiro turno com 70% dos votos, tá bom? Deus abençoa. Amanhã nós estamos aqui de novo, tá bom? Fique com Deus, gente.